seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Hoje nós estamos celebrando a memória de Santo Agostinho, um homem admirável em toda a sua vida. Apesar de, por 30 anos, ter caminhado sempre numa linha muito tênue entre a heresia e a doutrina da igreja. Tive uma professora na filosofia, que era mestra em Santo Agostinho, e ela dizia que Deus conservou Santo Agostinho sempre na graça. Embora muitas vezes tenha tido a oportunidade de cair na heresia, mas ela dizia, Deus nunca deixou que Santo Agostinho cruzasse essa linha tênue que fazia ele, que poderia fazê-lo cair, né, no engano. Mas ele, de fato, se aproximou muito, né, de tantas heresias. E talvez por ter vivido tão próximo, né, do erro, do engano, e na sua busca inconstante, constante, incessante pela verdade, ele se tornou um dos maiores teólogos e filósofos da história. A nossa doutrina católica, né, que nós encontramos dentro do catecismo e de tantos documentos da igreja, a gente percebe claramente a doutrina teológica como herança que recebemos de Santo Agostinho. Nasceu em Tagaste, na África, no ano 453. 354, desculpa. 354. E faleceu no ano de 430, isso. E toda a sua vida, né, nessa busca pela verdade, levou ele a entregar-se inteiramente a Deus. Eu estava lendo aqui a síntese, né, uma síntese sobre Santo Agostinho que se encontra no Missal. E eu fiquei assim impressionado com o modo da escrita. Eu gostaria de compartilhar com vocês. E diz assim: em Agostinho se encontram em rara síntese o contemplativo, o teólogo, o pastor de almas, o catequista, o homileta, o mistagogo, o defensor da fé, o promotor da vida comunitária. É bonito a gente perceber, né, nessa pessoa, nessa figura histórica, neste santo da igreja, tantas virtudes que hoje nós buscamos e devemos de fato buscar para a nossa própria vida. Portanto, um homem admirável com as suas virtudes, e é claro que todas as vezes que nós exaltamos um santo, na sua condição de eleito, nós honramos a Deus que o santificou e que o chamou, e que deu possibilidades a essa pessoa a dar a sua resposta de amor. Hoje nós estamos aqui também chamados por Deus para viver uma coerência da nossa fé. Como nos propõe hoje o Evangelho, que nos fala da hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei, que muitas vezes até ensinava a verdade, mas não vivia a verdade. Colocava fardos pesados nos ombros dos outros, mas não sequer tinham a coragem de mover esses fardos com o próprio dedo. E nós somos chamados a uma vida de entrega a Deus, de coerência. Somos chamados por Deus a uma vida coerente com a fé com a qual nós professamos. Peçamos hoje a intercessão de Santo Agostinho, bispo, doutor da igreja, para que nós sejamos de fato merecedores do reino dos céus. E que nós busquemos na doutrina da igreja, na verdade revelada, aquilo que é alimento sólido, concreto, para a nossa fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.